Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com todos. Seja bem-vindo a um novo vídeo do canal. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar postando vídeos por aqui. Bom, espero que esse vídeo possa te abençoar neste dia. Agora, vamos à mensagem de hoje. Jesus então entra no templo, estamos aqui no 5º episódio do capítulo 11. Ele entra no templo e a partir daqui Marcos relata vários embates que ele teve com os escribas e fariseus, com os líderes, com os saduceus, ali no templo, em público, diante de todo mundo. E isso é bem diferente daqueles conflitos que ele tinha tido lá na Galileia, quando vinha um ou outro escriba, fariseu, um punhadinho acompanhando Jesus, para ver o que é que ele estava fazendo. Agora Jesus está no território deles. Jesus está lá no centro do judaísmo, enfrentando aquela liderança. E Marcos narra aqui vários embates que Jesus teve com essa liderança durante aquela semana que ele passa em Jerusalém. Nessa semana, lembra bem, o movimento geográfico. Ele está em Betânia, dorme em Betânia, de manhã vai para Jerusalém, entra no templo, começa a ensinar, e ensina até o final do dia, não é, que é a tarde para os judeus, aí ele volta para Betânia para dormir. Então, ele estava fazendo esse movimento. Então, durante aquela semana, olhe os embates que aconteceu. O primeiro, houve o questionamento da autoridade de Jesus, está aí do verso 27 a 33. Ele estava no templo ensinando, e aí os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo perguntam a Jesus com que autoridade ele estava fazendo aquilo. Quem deu autoridade para ele ensinar? Quem deu autoridade para ele expulsar os cambistas e vendedores do templo? Quem deu autoridade a ele para fazer aqueles milagres e aqueles prodígios? E aí Jesus responde com uma pergunta. Ele diz assim: eu respondo vocês, mas antes vocês me respondam o seguinte: o batismo de João era do céu ou era dos homens? Todo mundo ali sabia quem era João Batista. João Batista, cerca de 3 anos antes, tinha aparecido lá no Rio Jordão, pregando o Evangelho. Aqui nós já estamos no 3º ano do ministério de Jesus, né? 3 anos atrás, João Batista tinha aparecido, aquele fenômeno, e muitos judeus, fariseus, muitos dos líderes religiosos foram para ver o batismo de João. E João disse: raça de víboras, por que vocês estão vindo se batizar? Vocês têm que se arrepender. Então eles sabiam quem era João Batista. Jesus pergunta: o batismo de João era dos homens ou de Deus? Aí eles se reúnem e eles dizem: espera aí, só um minutinho, mestre, só um minutinho, nós vamos conversar aqui. Aí eles se reúnem e dizem: rapaz, essa pergunta está difícil, porque se a gente disser que o batismo de João era dos céus, era de Deus, com certeza ele vai perguntar: por que vocês não acreditaram? Porque eles não acreditaram que João de fato era de Deus, não é? Não acreditaram. Tanto é que eles não se batizaram por João Batista. Então, se a gente disser que é de Deus, a próxima pergunta dele vai ser: por que vocês não acreditaram? Se a gente disser que era dos homens, aí a multidão vai pegar a gente, porque a multidão toda acredita que João Batista era de Deus. O que a gente responde, né? Então, algum esperto lá deve ter dito: é melhor a gente dizer que a gente não sabe. E aí voltaram para Jesus, lembra, isso era no templo, diante de todo mundo. Então eles voltaram para Jesus e disseram: mestre, a gente não sabe. E Jesus disse: então eu também não vou dizer a você com que autoridade eu faço isso. Porque se eles não reconheceram que João era de Deus, eles também não reconheceriam que Jesus era de Deus. Vocês não foram capazes de saber o menor, como é que vocês vão saber o maior? Se vocês negam João Batista, vocês vão me negar também. Se vocês não creem que ele é dos céus, também vocês não crerão que eu sou. Aqui Jesus liga o seu ministério, sua vida, sua pessoa e sua obra o ministério de João Batista. É por isso que João Batista é considerado o precursor de Jesus, aquele que deu o aval, aquele que abriu as portas, veio na frente para o ministério de Jesus. O povo estava assistindo esse duelo, né, essa disputa que estava acontecendo, e Jesus 1-0, né, estava ganhando aqui. Em seguida, Jesus conta uma parábola que realmente provoca a ira dos escribas, dos fariseus e dos anciãos.
Essa parábola é conhecida como a parábola dos lavradores maus. Vocês lembram que parábola é uma analogia, uma ilustração que é tirada da vida real ou uma história inventada para ilustrar alguma realidade espiritual. Jesus então ele conta uma história, essa história aqui foi inventada por Jesus, mas era perfeitamente possível dentro dos padrões daquela época. Ele diz que havia um homem muito rico que tinha uma propriedade, ele cercou aquela propriedade, ele roçou tudinho, preparou e arrendou para uns lavradores. Ele ia viajar, passar um tempo fora do país, e ele não queria deixar a terra improdutiva. Então ele arrendou para uns lavradores e acertou com os lavradores que a cada ano ele mandaria alguém para receber o aluguel, né? o arrendamento, o valor do arrendamento que eles tinham combinado, o fruto da terra. Passou-se o primeiro ano, então ele mandou alguém lá para receber o que era devido, e os lavradores simplesmente mataram o enviado. Aí o dono da propriedade, não é, mandou outro, que foi igualmente morto. E mandou um terceiro, que foi igualmente morto também. Aí o dono da propriedade, que era um homem muito rico e poderoso, ele disse: eu vou mandar meu filho amado. Quem sabe eles vão escutar meu filho. Quando os lavradores veem o filho, dizem: esse é o herdeiro, esse é que vai herdar isso aqui tudo. Vamos matá-lo e nós ficaremos com a propriedade. E aí agarram o filho do dono da terra, matam e jogam fora da vinha. Quando o homem soube, Jesus estava contando essa história na frente de todo mundo, dos escribas, dos fariseus, da multidão lá no templo. E Jesus então pergunta para todo mundo: o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer? O dono dessa propriedade vai fazer? E ele mesmo responde: ele virá com seus exércitos, vai exterminar, vai matar esses lavradores e vai passar a vinha para outras pessoas. O sentido da parábola era evidente. O lavrador é Deus, a vinha é Israel, é o reino de Deus. Os lavradores eram os judeus. Deus tinha entregue o reino aos judeus no Antigo Testamento, para que dessem frutos. Deus mandou os profetas, que são os enviados, e cada profeta que Deus mandou, ele foi morto, ou foi rejeitado, ou foi de alguma forma torturado pelos judeus. Finalmente Deus manda o seu Filho, Jesus Cristo, que vai acontecer a mesma coisa. Os lavradores vão pegá-lo e vão dizer: esse aqui é o herdeiro, e vão matá-lo. Vejam os detalhes aqui da analogia. Vão matar. Jesus disse que o homem mandou seu filho amado, e diz que os lavradores o jogaram fora da vinha. Jesus é o filho amado de Deus, e ele vai morrer no Monte Calvário, que é fora de Jerusalém. Então a analogia é muito clara. Está se referindo ao fato de que Deus agora ia tirar o reino dos judeus e ia entregar a outro povo, aos gentios. Jesus aqui está profetizando que o evangelho vai sair, que o reino de Deus vai sair da nação de Israel e vai ser entregue agora a outros lavradores, aos gentios. Essa é talvez a parábola mais importante contada por Jesus aqui nesse momento em Jerusalém. E ele cita no final o Salmo 118, 22 a 23. Vocês nunca leram que aquela pedra que os construtores rejeitaram era a pedra principal, angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Jesus cita esse salmo que falava que os construtores rejeitaram aquela pedra que servia de fundamento para todo edifício. A pedra é Cristo. E ele diz: eu sou o edifício do reino de Deus, sou a base do edifício do reino de Deus, e vocês estão rejeitando essa pedra. E Mateus acrescenta mais uma passagem, dizendo que Jesus também disse que ele era pedra de tropeço e de escândalo para os judeus, e eles tropeçaram e rejeitaram. E aí diz o verso 12 do capítulo 12, que procuravam prender Jesus. Isso agora é demais. Eles procuraram prender Jesus porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo, né? Que Israel ia ser destruído e que o reino de Deus ia passar para outro. Queriam prender Jesus porque compreenderam que contra eles proferira essa parábola. Então, desistindo, se retiraram. Por quê? Porque Jesus estava cercado de gente. O povo gostava do que Jesus estava ensinando. 2-0
para Jesus aqui, não é? 2-0 aqui nesse conflito. Aí era preciso desgastar Jesus diante da multidão, e eles vêm agora com uma pegadinha, capítulo 12, de 13 a 17. Eles enviaram fariseus e herodianos para pegar Jesus em uma armadilha. Os herodianos eram um partido dos judeus que apoiavam politicamente o rei Herodes. Então era chamado de herodianos. Eles se juntaram com os fariseus, eles eram inimigos dos fariseus, porque os fariseus não aceitavam o governo de Roma sobre Israel, mas os herodianos aceitavam. Mas aí se juntaram contra o inimigo comum, que era Jesus, e vieram com uma pegadinha, e eles começam lisonjeando Jesus. Nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, que tu ensinas a verdade, o Senhor não teme ninguém. A gente só tem uma dúvida aqui. Se o Senhor puder responder uma dúvida, a gente agradeceria. É lícito pagar imposto a César ou não? Então, não tem a menor sinceridade nessa pergunta. É uma pergunta capciosa, ela foi feita com o objetivo de colocar Jesus em maus lençóis. Porque se Jesus dissesse que não é lícito pagar o tributo a Roma, eles tinham agora a oportunidade de pegar Jesus e acusá-lo de ser revoltoso, de ser um rebelde contra Roma e levar Jesus às autoridades romanas. E se Jesus dissesse que tem que pagar sim, então o povo judeu que odiava o Império Romano ia então se colocar contra Jesus. A resposta de Jesus é bem conhecida, né? Diz Marcos aqui que Jesus percebeu a hipocrisia daquelas pessoas. E então pediu para trazer uma moeda, um denário. E ele pegou a moeda e perguntou: de quem é essa efígie? Efígie é o símbolo, ou a marca, ou a imagem que tinha na moeda. A moeda do denário, ela tinha a imagem de César de um lado, e do outro estava dizendo que César era o filho de Deus, era o filho de Deus. Lembra que os imperadores, eles eram considerados divinos a essa altura. E o primeiro imperador que trouxe para si esse título de ser filho dos deuses e portanto divino, foi o imperador Augustus, infelizmente. Augustus quer dizer divino. Então Augustus César, ele foi o primeiro imperador que se arrogou esse título, né, que o imperador ele era divino. Por isso a moeda tinha de um lado a imagem do César, cara do César, a efígie do César, o símbolo, o brasão, e do outro estava escrito que ele era o Filho de Deus, que ele era divino. Então Jesus pega a moeda e pergunta: de quem é essa imagem aqui? Eles disseram: é de César. Então ele diz: deem a César o que é dele. Então, com isso Jesus diz: nós temos que pagar os impostos. Mas ele diz também: deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, essa reivindicação de César, de que ele é o Filho de Deus, isso está errado. Vocês têm que dar a Deus o que é devido a Deus. César não é o Filho de Deus. É como se ele dissesse: sou eu. Vocês têm que dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Não permitam que, no desejo de atender a César, de agradar a César, vocês deixem de agradar a Deus. A resposta de Jesus deixou todo mundo calado, né? O que é que vai se responder a isso? A moeda é de César, então você tem que dar a ele o que é dele, mas ele não pode arrogar, ele não pode reivindicar ser divino, ser filho dos deuses, porque essa é uma prerrogativa do próprio Deus. Os discípulos, aliás, a resposta de Jesus causa admiração, diz aí Marcos, e silencia os seus adversários. Estava claro que eles não conseguiriam abalar o prestígio de Jesus. Então, eles começam a perceber que eles vão ter que achar uma maneira de pegar Jesus em secreto. E aí vem mais uma tentativa, capítulo 12, de 18 a 27, a questão da ressurreição dos mortos. Duas informações para a gente entender o que é que vai acontecer aqui. Primeira, na lei de Moisés,
que todo mundo aceitava naquela época, havia uma lei chamada Lei do Levirato, que você encontra em Deuteronômio 25, verso 5, que dizia o seguinte: se um homem morrer e não tiver filhos, o seu irmão casa com a viúva, sua cunhada, para que ela tenha filhos que serão filhos do falecido. Então, 2 irmãos, um morre, ambos são casados, um morre, não deixa filhos, então o outro irmão casa com a viúva dele, sua cunhada. E os filhos que ele tiver com a cunhada, viúva do irmão morto, serão filhos do homem que morreu. Por que isso? Para preservar a linhagem. Lembra que a genealogia era muito importante, fulano, filho de fulano, filho de fulano. Um homem que morria sem filhos era uma desgraça. Por questões de propriedade, para que os bens, a casa, a fazenda, a roça, ficasse na própria família, então tinha essa lei do levirato. Era uma lei que era praticada em Israel. Muito bem. Segunda informação são os saduceus. Os saduceus eram um partido, ou eram uma seita dos judeus, que diferentemente dos fariseus, não cria em anjo, não cria em ressurreição e nem na providência de Deus, que Deus faz milagres e que atua miraculosamente. Eram os liberais daquela época, né? Os fariseus, pelo menos, eles criam em Deus, criam em anjo, criam na ressurreição, mas os saduceus não criam em nada disso, eram muito políticos e eles eram muito da elite também. Mas agora eles se juntam com os fariseus para tentar apanhar Jesus numa armadilha. E eles se chegam então a Jesus, estou aí no verso 18, Marcos diz assim: então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, se aproximaram de Jesus. Que os judeus acreditavam em ressurreição. Muita gente diz que não tem ressurreição dos mortos no Antigo Testamento, mas há muitas passagens que falam direta ou indiretamente sobre isso, como o final de Daniel, capítulo 12, quando ele diz que muitos despertarão do pó da terra para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Muitos ali é todos. Então é só uma passagem. Outro salmo, Davi fala que Deus não vai deixar o seu corpo ver corrupção, e tem várias outras referências que a gente pode dizer, mas os judeus criam na ressurreição, menos os saduceus. Então, os saduceus chegam diante de Jesus e eles trazem uma pergunta. Eles contam uma história, eles também sabem fazer parábola, né? Eles contam a seguinte história. A gente não sabe se essa história é verdadeira ou hipotética. Eu acho que era hipotética porque parece muito inverossímil. Eles disseram assim: mestre, tinha um homem aqui entre nós que casou, mas morreu sem deixar filhos. Aí o irmão dele, ele tinha 7 irmãos. Então ele morreu, não deixou filhos. Aí o irmão dele, mais próximo, casou com a sua viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Aí o outro irmão casou com a mesma viúva, né, que era cunhada, e também morreu sem deixar filhos. Devia ser viúva negra essa, né? Quem casava com ela morria. E assim os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e morreram sem deixar filhos. Pergunta: quando houver a ressurreição dos mortos, de qual desses homens essa mulher vai ser o marido? Porque todos casaram com ela. Quando houver a ressurreição dos mortos, ela vai ser a esposa de quem? E a resposta de Jesus é fantástica. A resposta de Jesus está aqui no verso 24. Respondeu Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Vocês erram, vocês não conhecem nem a Escritura e vocês não conhecem o poder de Deus. 2 erros dos fariseus. Eles não conheciam Deus e nem o poder de Deus, porque eles negavam a ressurreição, a existência de anjos, a providência de Deus, e eles não conheciam as Escrituras sagradas. E Jesus então responde para eles dizendo assim: quando houver a ressurreição dos mortos, não haverá mais casamento. Casamento é só para esse momento da história da redenção, em que nós estamos aqui no mundo, em que a raça humana está proliferando. Mas quando eu vier em glória e que houver a ressurreição dos mortos,
não haverá mais casamento, nem gente tendo filhos. Então, a pergunta de vocês parte de uma premissa errada, ou seja, que depois da ressurreição vai ter casamento, e Jesus diz inclusive, eles serão como anjos no céu. Eles não se casam, nem se dão em casamento depois da ressurreição. E vocês também nunca leram aquele episódio lá da sarça ardente, está lá no livro de Êxodo, quando Deus aparece a Moisés, uma teofania, uma sarça que pegava fogo, estava ardendo, mas ela não se consumia, não virava cinzas. E o que é que Deus disse a Moisés naquela ocasião? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido há centenas de anos. Então, se ele diz que é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, significa que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos, porque ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então, com essa palavra, Jesus cala os saduceus. Eles não conheciam nem o poder de Deus e nem conheciam as Escrituras Sagradas. E a interpretação de Jesus deixa todo mundo maravilhado e todo mundo de boca fechada, e a multidão 3-0, né? Aplaudindo Jesus. Aí vem mais uma questão. Esse foi um dia pesado para Jesus, de responder pergunta capciosa. Eu sei como é isso. Eu sei como é. Eu sinto profundamente as dores de Jesus, né? Perguntas que não são sinceras e que é pegadinha para testar, né? Para saber o conhecimento. Bom, são 40 anos ensinando, né? Então a gente já aprendeu mais ou menos. Aí vem, aqui vai ser a última tentativa que é feita, não é? É a respeito do grande mandamento. Está aí do verso 28 até o verso 34. Essa daqui já é o último questionamento, mas esse é sincero. Na verdade, foi o único questionamento sincero naquele dia. Está aí do verso 28 a 34, é a respeito do grande mandamento. Um escriba daqueles que estavam ali, vendo a discussão de Jesus com os outros, ele ficou tocado com a resposta de Jesus a respeito da ressurreição dos mortos. E ele faz uma pergunta sincera. Ele se aproxima de Jesus e diz: mestre, qual é o principal mandamento? Porque tinha tantos mandamentos no Antigo Testamento, né? Além dos 10, tinha dezenas de outros mandamentos relativos à lei civil e relativos à lei cerimonial. Então tinha muitos mandamentos. E ele estava falando dentro da visão judaica de que o homem era salvo pelas obras da lei, guardando os mandamentos. Então, se a gente é salvo guardando os mandamentos, a primeira pergunta é: qual é o principal para que eu guarde? Né? Qual é o principal para que eu guarde esse aqui? Eu não posso deixar, se eu vou ser salvo pelos mandamentos, eu quero saber qual é o mais importante, para eu ter certeza de que eu vou guardá-lo. Então, é nessa expectativa que o homem se dirige a Jesus. E Marcos diz aqui que Jesus viu que ele era sincero, e Jesus cita 2 passagens da Escritura. Quando o homem pergunta: qual o principal dos mandamentos? Resposta de Jesus: Deuteronômio 6, de 4 a 5. Amarás o Senhor teu Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o principal mandamento que resume todos os outros. Porque se você amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, você vai cuidar em agradar a Deus naquilo que Ele revelou como sendo a sua vontade. Portanto, amar a Deus sobre todas as coisas é o principal mandamento. E se você fizer isso, você entra no reino de Deus, você será salvo. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, acima das suas riquezas, acima das suas posses, não foi isso que Jesus ensinou? Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amar a Deus significa isso, renunciar a tudo que você tem e dar a Deus o primeiro lugar e seguir a Cristo no caminho da cruz. E o segundo mandamento, ele perguntou por um, Jesus cita 2. E o segundo mandamento, semelhante a esse, e aqui Jesus cita Levítico 19:8, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: não há outro mandamento maior do que estes.
A lei de Deus já mandava que a gente, lá em Levítico, manda, você ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Quem ama o próximo não vai querer a mulher dele, o mandamento que diz não adulterarás. Quem ama o próximo vai respeitar a autoridade dele, honra teu pai e tua mãe. Quem ama o próximo vai respeitar a reputação do próximo, não dirás falso testemunho. Quem ama o próximo vai respeitar a propriedade dele, não furtarás. Então, amar a Deus cobre os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão, e lembra-te do meu dia para o respeitar e guardar. E o mandamento ama teu próximo como a ti mesmo, cobre o restante, as 2 tábuas da lei. Resposta perfeita de Jesus para aquele homem. E o homem então, quando ouviu a resposta de Jesus, ele disse assim: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é único, que não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e amar o próximo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Veja que Jesus não disse, sacrificarás animais, não irás ao templo trazer o dízimo. Não, esse homem entendeu que esses 2 mandamentos valiam mais do que sacrifícios e toda a lei de Moisés. E quando Jesus ouviu a resposta dele, ele disse, você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Jesus percebeu que aquele escriba, no meio de toda aquela incredulidade, no meio de todo aquele ódio contra Jesus, aquele homem tinha percebido e disse, é verdade, isso que esse homem está ensinando é verdade. E a luz como que brilhou no coração daquele homem. É interessante que algumas semanas depois, quando o Espírito Santo chegasse no dia de Pentecostes, após a morte e a ressurreição de Jesus, muitos desses homens se converteram. O livro de Atos nos diz que muitos sacerdotes, escribas e fariseus se converteram à fé de Jesus Cristo através da pregação dos apóstolos. E esse homem aqui é uma espécie de exemplo, é uma espécie de uma amostragem de que nem tudo estava perdido em Israel, que ainda havia fé em Israel, gente que reconhecia que Jesus de fato era o Filho de Deus. O maior exemplo que eu posso dar é Saulo de Tarso. Aquele fariseu zeloso, inimigo dos cristãos, Deus o converte. Esse escriba como que prenuncia tudo isso que estava acontecendo. E aqui terminam as tentativas daquelas pessoas de apanhar Jesus em alguma palavra. E agora Jesus é que vira o jogo. Jesus agora parte para cima deles. Está aí no capítulo 12, de 35 a 37, Jesus então vai para cima deles e faz a seguinte pergunta. Veja aí no verso 35. Jesus ensinando no templo pergunta, como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus agora disse, eu tenho uma pergunta agora para vocês. Vocês dizem que o Cristo, ele é filho de Davi. E é verdade. Mas aí eu pergunto, por que Davi, lá no Salmo 110, disse assim, disse o Senhor Deus ao meu Senhor, que é o Messias, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A pergunta é, como é que Davi chama o Messias de Senhor? O Messias não é filho de Davi? Então, como é que Davi chama o Messias de Senhor? A resposta é, porque ele é filho de Davi e é o filho de Deus. Isso era que os escribas não estavam percebendo, Israel não percebia, que o Messias seria o próprio filho de Deus, mas já estava no Salmo, quando Davi se refere ao seu filho, que é o Messias, como sendo meu Senhor. O filho de Davi era também o Senhor de Davi. Isso os escribas não tinham percebido. E diz aí que não teve resposta, não é? Não tem. Não está aqui em Marcos, está nos outros evangelhos, vão dizer que eles se calaram, não tinham que responder. E a multidão ouvia Jesus com prazer. A última parte aqui, fase, não é? Jesus ainda naquele dia, diz aí no verso 41, que ele sentou-se diante do gasofilácio. Havia um sistema de contribuição no templo
onde os judeus traziam seus dízimos e ofertas para uma grande caixa, onde havia furos para eles colocarem as moedas. E o nome dessa caixa em grego é gasofilácio. É uma palavra grega, que a gente não traduziu, a gente usa em português, não é? O gasofilácio é aquele local onde as pessoas vão colocar seus dízimos e ofertas. A gente tem essa prática também nas igrejas. E aquele dinheiro que era colocado ali era para sustento do templo, que estava em reformas. O rei Herodes estava fazendo uma reforma no templo, e o templo era muito bonito, lindo. Era próximo em beleza e tamanho do templo de Salomão, porque Herodes queria agradar o povo judeu, né, um político, e aí ele fazia obras, né, para inaugurar, né, ele mantinha o povo satisfeito fazendo esse tipo de coisa. O templo era muito bonito e parte do dinheiro para as reformas vinha dos tributos, das ofertas que eram colocadas pelo povo no gasofilácio. Jesus se senta ali diante da caixa e ele fica observando, e ele vê que os ricos depositavam grandes quantias, e de repente vem uma viúva pobre e coloca duas moedinhas, duas pequenas moedas de cobre que representam um quadrante, que era um valor muito pequeno, alguma coisa como R$2, R$3, enquanto que os ricos colocavam assim, 1.000, 2.000, 3.000, né? A moedinha, a viúva colocou apenas R$2. E Jesus então olha para aquilo ali e diz assim: em verdade eu digo a vocês que essa viúva, ela depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque eles deram do que sobrava, ela porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A gente pergunta por que essa história da viúva pobre está aqui. Quando a gente olha o contexto, fica óbvio. Jesus elogia aquela mulher porque ela estava disposta a renunciar a tudo que ela tinha por amor a Deus. O sustento dela, ela deu para Deus. E Jesus tinha acabado de dizer: você tem que amar a Deus de todo o seu coração. Você tem que amar a Deus com tudo o que você tem. E aquela viúva era exemplo de alguém que fazia isso. Os outros ricos passavam ali, dava do que sobrava. Não representava nenhuma renúncia para eles. Não representava nenhum esforço. Do ponto de vista de Deus, aquela mulher deu muito mais do que aqueles homens e que haviam depositado somas vultosas ali. Então o ponto é esse: amar a Deus de todo o coração, como aquela viúva estava fazendo.